Pronto, começou. Então, a, a apresentação da dissertação já está compartilhada na tela. Eu também peço à banca autorização, a autorização tácita, né, mas para envio posterior do vídeo gravado e de uma foto da defesa para a secretaria do nosso programa de mestrado. Eu sou a professora Rilva, do mestrado profissional em saúde da família, em rede nacional, o Prof. Saúde, polo da UFPB, e na condição de presidente desta banca examinadora, eu inicio a sessão de defesa da dissertação da mestranda Poliana Carla da Silva Costa Cabral. Eu tive que aceitar aqui a entrada. Da Silva Costa Cabral, da turma 2 do nosso programa. Primeiramente, eu dou as boas-vindas às professoras avaliadoras da banca, cujo membro externo ao Prof. Saúde é a professora Maria Eliane Moreira Freire, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB, e como examinadora externa do Prof. Aliás, como examinadora interna do Prof. Saúde, a professora Eleonora Ramos de Oliveira. Então, cumprimento também os demais presentes, né, caros estudantes de pós-graduação, familiares de Poliana e amigos. O título desta dissertação é Medidas de Prevenção dos Profissionais de Saúde da Atenção Primária de Campina Grande, Paraíba, no convívio familiar durante a pandemia de Covid-19. Eu passo a palavra à Poliana, que terá 30 a 40 minutos para a apresentação. Eu vou avisar quando faltarem 10 minutos do tempo. Está bem, Poliana? Em seguida, a apresentação será procedida à arguição pela banca, quando você pode optar por responder aos comentários e perguntas ao final ou após cada uma das professoras formular suas considerações. Cada avaliadora... Eu gostaria de escolher para ser após cada professora, certo, se puder, bem. Viu, professora? Certo. E cada avaliadora fará suas considerações no tempo de 20 minutos e você disporá de mais 20 minutos para responder aos questionamentos de cada uma. Para evitar interferências durante a apresentação, é importante que apenas o microfone de Poliana se mantenha ligado, enquanto os demais permaneçam desativados. Né? O ideal também é que apenas a mestranda e os membros da banca permaneçam com suas câmeras abertas para melhorar a qualidade da transmissão. Então, Poliana, você pode começar, a palavra é sua agora. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, né, a este momento de alegria. Eu sou Poliana Carla da Silva Costa Cabral, médica de família e comunidade, e trabalho aqui em Campina Grande, na atenção primária à saúde. Estou mestranda, né, no mestrado profissional em saúde da família, Prof. Saúde, né, e hoje trago para vocês o resultado da dissertação do meu mestrado. Medidas de prevenção dos profissionais de saúde da atenção primária de Campina Grande, Paraíba, no convívio familiar durante a pandemia de Covid-19. A minha dissertação contém introdução, objetivos e métodos, né? E a produção de 2 produtos, né? Ao final, conseguimos elaborar dois produtos. Um artigo original, chamado de Medidas de Prevenção da Covid-19, adotadas pelos profissionais de saúde no convívio familiar, e o segundo produto é a apresentação de um produto instrucional, audiovisual, para médicos residentes e graduandos. Como profissional da saúde da atenção básica, posso evitar que minha família seja contaminada durante a pandemia de Covid-19. A metodologia vai ser específica para cada produto. Bem, falar um pouco da pandemia, né? Então, a pandemia de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, né? E o nome do agente etiológico é o SARS-CoV-2, causou um grande impacto, né, na vida de todas as pessoas ao redor do mundo. Todos os países ao mundo inteiro foram meio que mergulhados, né, nesse mar de infecção
causado pela Covid-19. E as mãos representadas aqui no slide, que são muito representativas, nos mostra, nos evidencia que o mundo está nas mãos do homem, o homem desenvolve conhecimentos, saberes, estudos científicos, tenta buscar tratamentos, desenvolveu vacinas, tudo isso para tentar salvar esse mundo, né, através das mãos, né, do conhecimento, dessa infecção que está assolando e que ceifou tantas vidas. As mãos também estão representadas aqui como uma medida a principal medida de prevenção direcionou-se à lavagem das mãos, à higiene das mãos, né? E essas mãos também foram penalizadas em relação às relações. Então, as relações pessoais, de trabalho, dentro da própria família, relações sociais, tiveram que ser completamente alteradas, né? Mudamos nosso jeito de compartilhar, de tocar as pessoas, de apertar a mão, de abraçar, né? Então, a convivência física mudou completamente. E aqui as mãos também representam essa mudança, nas mudanças de hábitos e das rotinas do convívio familiar. E, em especial, eu trago hoje a população dos profissionais de saúde, né? Que sim foram os profissionais que não puderam optar em não conviver com a Covid-19. Ou seja, eles precisavam estar trabalhando e no trabalho se encontrando com a possibilidade de infecção, né, de infectar-se pelo vírus, e ao mesmo tempo precisavam retomar a convivência familiar. Então, esse é o público do nosso estudo, né, os profissionais de saúde, e essa representação aqui das mãos é justamente para dizer que a mão também cuida, a mão também trata, a mão também cura, né? E que a gente é responsável pelo mundo. Então, precisamos ter atenção a nosso mundo, né? A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde recomendam a adoção de medidas não farmacológicas de saúde pública diante da não existência de um tratamento definido para a Covid-19, né? Então, de acordo com o padrão local da pandemia, as medidas não farmacológicas são organizadas para serem cumpridas. Então, diante desse cenário, o profissional de saúde, ele teve que mudar a forma de relacionar-se com sua família, com seu ambiente de trabalho, com seus pacientes. Então, que medidas de prevenção foram adotadas pelos profissionais da atenção primária à saúde em seu ambiente domiciliar? Essa foi uma das questões que nós levantamos. E os profissionais aderiram ao isolamento da sua família para poder exercer o seu trabalho? E quais os principais fatores associados a essa não adesão na prevenção no domicílio? Então, passando um pouquinho rápido na literatura, né, ao final de 2019, a Covid iniciou-se a infecção através da cidade de Wuhan, né, que logo se espalhou. No dia 20 de janeiro, a Organização Mundial declarou a emergência, uma situação de emergência de interesse público internacional, né? Em 3 de fevereiro, o Brasil declarou uma emergência de saúde pública nacional, e a 20 de março, o Ministério da Saúde concordou com a distribuição do vírus de forma comunitária. Então, dessa forma, foi instituído a necessidade das medidas não farmacológicas de prevenção, né? Então, os profissionais de saúde foram os profissionais que não tiveram essa opção de isolar-se, de distanciar-se dos outros, né? O que aconteceu foi que a gente precisou se adaptar. No nosso caso, vamos falar um pouco mais dos profissionais da atenção primária à saúde, que também, inicialmente, foi mal estruturada e mal organizada para receber esses casos de Covid-19. Inicialmente, os hospitais foram se organizando, os sistemas de saúde organizaram principalmente a rede hospitalar.
E lentamente as coisas foram chegando para a atenção primária à saúde. Então, os profissionais da atenção primária passaram por desafios muito grandes, né? A introdução dos EPIs, o aprendizado de novas terapêuticas, de como conviver, de como se relacionar com os pacientes, né? E mudou completamente o hábito dos pacientes das doenças crônicas, do cuidado com as gestantes, em todas as linhas de cuidado desenvolvidas na atenção primária. Então, na verdade, as medidas não farmacológicas são as medidas que são utilizadas geralmente nos períodos de epidemias, né? A nível de mundo, já existe essa realidade, toda necessidade epidemiológica são indicadas algumas medidas, né? Só que nessa pandemia especificamente, elas vieram como a opção de contenção da epidemia. Então, falando um pouquinho da APS na pandemia, né, a APS é o primeiro, a atenção primária à saúde, é o primeiro acesso do usuário ao sistema de saúde. É uma rede muito adaptável a mudanças, a desafios, a necessidades. É também uma rede muito articulada, tem uma articulação com outros níveis de saúde, com outras secretarias de saúde, dos estados, dos governos, né? Tem uma intensa capilaridade, ou seja, alcança a pessoa a nível do domicílio e alcança a pessoa e a sua família a nível de domicílio. É muito capaz, muito organizado em relação a fluxos e a notificação de doenças, né? E, assim, realiza como ninguém o Programa Nacional de Imunização. Coordena e executa com muita maestria. E alguns autores corroboram, né? Disseram que são, assim, que é muito importante ter a atenção primária à saúde no momento da pandemia. Então, cito Giovanella, que diz que na atenção primária à saúde acontece a cobertura universal de saúde, né? Bárbara Staffel, que diz que na atenção primária à saúde a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado acontecem nesse nível, né? E Sartre afirma que ser central o lugar da APS nesta pandemia. Então, na atenção primária à saúde, o monitoramento das famílias vulneráveis, dos casos leves, dos contactantes, né, as orientações de higiene, orientação de distanciamento, essas atitudes levaram também à introdução da telemedicina para ampliar o cuidado dos pacientes cobertos na área do território. Então, em Campina Grande, Campina é a primeira maior cidade do interior da Paraíba, com 411 mil habitantes, mais ou menos, e em 27 de março, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado. A APS Campina Grande é dividida em 7 distritos sanitários, 81 unidades básicas de saúde, 110 equipes de estratégia de saúde da família, onde 24 são ligadas ao Programa de Residência Médica de Família e Comunidade, a qual eu sou preceptora também. Então, na verdade, as mudanças nas rotinas das unidades aconteceram e transformaram o nosso cenário, que era territorializado, que era conhecido, né, num cenário de incertezas. Devido à entrada dos EPIs, às vezes a falta dos EPIs que a gente não tinha, tivemos que suspender os atendimentos. Então, assim, a mudança que aconteceu nas nossas rotinas foi muito intensa e muitas vezes não valorizada. Falar um pouco das medidas não farmacológicas, então. As medidas de saúde pública orientadas para os estados emergenciais de saúde mundial, nacional ou local. Aplicam-se a indivíduos ou comunidades, segmentos específicos da população ou para a população como um todo. Não são mutuamente excludentes. Recomenda-se o contrário disso. Recomenda-se a associação entre elas, que deve ser definida pelos gestores, né, em saúde, pelos gestores da região acometida pela doença, pela situação epidemiológica local. Por isso, nem todos os países adotaram as mesmas recomendações, né? Mas, assim, elas incluem internacionalmente as medidas de proteção individual, medidas ambientais, medidas de distanciamento físico e medidas relativas a viagens. No Brasil, tivemos a eleição da
importância da implantação da etiqueta respiratória, né, que protege o nariz na hora de tossir ou espirrar, né, a orientação para não colocar as mãos no nariz, na boca e nos olhos, com as mãos que não estejam devidamente higienizadas, a higienização dos ambientes, dos produtos de embalagem, né, a importância da valorização da lavagem das mãos com água e sabão por 20 segundos, e se não tiver água e sabão, usar álcool a 70%, né, o isolamento dos doentes domiciliados em casa e o cuidado com a higienização do ambiente. Então, orientação sobre como cuidar dessa higiene daquele paciente que está doente. E quem está doente deve usar máscara, né? No caso, usar máscara cirúrgica, né? Para não aumentar tanta contaminação do ambiente. E é indicado máscara cirúrgica para nível hospitalar e quando o distanciamento social não é permitido. Então, a orientação do distanciamento social são de 2 metros. Manter ambientes ventilados e evitar aglomerações. Ao sair de casa é obrigatório o uso de máscara. Então, na verdade, a exposição contínua dos profissionais da atenção primária à saúde ao vírus e a sua preocupação de se contaminarem e do grande risco de levar a doença para a sua família justifica o nosso estudo. Porque, na verdade, a família, o trabalho e a saúde são as áreas de grande importância na vida das pessoas. Porém, os profissionais de saúde, eles compõem o núcleo familiar. E eles mantêm essa convivência simultânea de trabalho e de família, né? Então, proteger a si, proteger a sua casa, a sua família, proteger aquele que ele cuida, parece mais um desafio que chegou junto da pandemia, com a pandemia na atenção primária à saúde. Então, nosso objetivo geral é avaliar que medidas de prevenção foram empregadas durante a pandemia de Covid-19 em 2020 pelos profissionais de saúde da APS do município de Campina Grande no ambiente familiar, assim como os fatores associados à não adesão a tais medidas. Vou citar os principais objetivos específicos, né, que é verificar a frequência de adoção das medidas não farmacológicas no ambiente domiciliar durante a pandemia em 2020, relacionar as medidas não farmacológicas adotadas com variáveis demográficas e ocupacionais, identificar se os profissionais adotaram o isolamento para poder exercer o seu trabalho, né, averiguar a frequência de diagnóstico e a associação do diagnóstico entre os profissionais de saúde com a não adesão às medidas não farmacológicas no ambiente domiciliar. Então, falar um pouco da metodologia, inicialmente do primeiro produto, que é a nossa pesquisa de campo, né? O nosso estudo é descritivo, transversal e quantitativo. Aconteceu uma coleta de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2020, né? A coleta aconteceu através de uma autoaplicação de um questionário por via de plataforma remota, né, de forma individual, através da plataforma SurveyMonkey, né, onde foram direcionados os questionários para os profissionais da atenção primária à saúde de Campina Grande, né. Foram excluídos os profissionais que estavam afastados até 6 meses antes do início da coleta, que tiveram o preenchimento incompleto do questionário, ou que, por algum motivo, no momento da entrega do recebimento do questionário, estavam de licenciamento, né? Então, dessa forma, através da amostragem não probabilística de bola de neve, tivemos uma amostra de 229 participantes. Este projeto é um recorte do projeto multicêntrico nacional que foi desenvolvido pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP. Então, o nosso instrumento de coleta é composto por um questionário estruturado, né, da pesquisa multicêntrica, e atendemos, separamos os itens que atendiam aos objetivos da nossa pesquisa. Então, do item 5 ao item 14, são as variáveis sociodemográficas. E do item 22 a 30 são as perguntas com o questionário estruturado. Então, aqui eu só fiz direcionar as perguntas para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? E na questão 28 era quando tinham-se várias opções de medidas não farmacológicas para que eles pudessem assinalar mais de uma opção dentre aquelas que eles estavam adotando no seu domicílio. Nossa análise estatística,
fizemos a avaliação através das frequências simples e de porcentagens, né? Foram aplicados os testes de Pi quadrado e de Fischer, né? E também a avaliação do odds ratio, né? Então, a regressão logística múltipla nos trouxe essas informações de análise. Valorizamos o nível de significância estatística menor que 5%, então o P menor que 0,05%, e os dados foram submetidos ao SPSS. Os aspectos éticos aqui, como eu já falei, esse projeto é um recorte da pesquisa multicêntrica aprovado pelo CEP, né, da Escola de Enfermagem, e eu fui a pesquisadora, coordenadora da equipe de coleta de Campina Grande, que foi um dos centros, né, do centro da pesquisa multicêntrica, né. Também foi enviado o CEP, uma emenda ao CEP da UFPB, e os participantes tiveram a assinatura do termo de consentimento. No segundo produto, que é o produto técnico instrucional audiovisual, ele é técnico instrucional porque ele não permite diálogo, ele só informa, né? Então, na verdade, ele aconteceu com a elaboração do vídeo instrucional para a equipe de saúde da família, para os médicos residentes e os graduandos da saúde, para orientar como proteger a sua família durante a crise sanitária de Covid-19. E ele será apresentado nas unidades cenários cenárias práticas, né, do Programa de Residência de Campina Grande, enquanto o estado de pandemia estiver vigente. Ele aconteceu numa produção em 3 etapas, a elaboração do roteiro do vídeo e a seleção de imagens, baseados nos resultados da nossa pesquisa e também na referência bibliográfica, né? Aconteceu depois o segundo momento, que foi a gravação de algumas imagens em vídeo e áudio, referente ao roteiro preparado previamente, e a terceira etapa, que foi a edição das imagens e sons gravados para a finalização da primeira versão do vídeo por um videomaker contratado. Então, agora a gente vai falar um pouco dos resultados. Então, nossa pesquisa resultou em um artigo original que foi submetido à publicação para a Escola Ana Nery, da Revista de Enfermagem do Rio de Janeiro, né? E o vídeo instrucional, que eu já citei o nome, né? Como profissional de saúde, posso evitar que a minha família seja contaminada durante a pandemia. E aqui tem algumas imagens que estão no vídeo. Então, vou falar um pouco agora dos resultados do nosso artigo original. O nosso artigo tem um título de Medidas de Prevenção da Covid-19 adotadas pelos profissionais de saúde em contexto familiar. Participaram 229 profissionais de saúde da APS de Campina Grande. Então, os principais resultados foram: 42,3% da nossa amostra é profissional de enfermagem, 65,5% do sexo feminino, 61,6% está na faixa etária de 31 a 59 anos, 52,8% são solteiros ou divorciados, 61,6% têm pós-graduação. O resultado de diagnóstico de Covid foi referido por 54 participantes, 23,6% da nossa amostra. E 40,6% da amostra referiu morar com idosos, crianças menores de 12 anos ou outros familiares com grupo de risco. Acontece que o diagnóstico de Covid e a convivência com outros familiares de risco não se associaram com a adoção das medidas não farmacológicas no ambiente domiciliar. Então, 65,5% da nossa amostra do sexo feminino, né? Então, encontramos na literatura alguns autores que nos trazem essas informações. E na área da saúde, a maioria dos trabalhadores são mulheres, que existe uma feminilização da força de trabalho em saúde e que o gênero é considerado um fator importante na prevenção da Covid-19. A feminilização da força de trabalho em saúde expõe um pouco mais a mulher a cargas de trabalho em 2 lugares, expõe ela a horários mais exaustivos, e aí, por conta disso, elas ficam mais expostas a estarem em contato com o vírus e, portanto, adoecer e poder levar para casa. Na tabela 1, a gente evidencia as frequências das medidas, né, principais adotadas. Então, higiene das mãos, limpeza do ambiente, higiene dos alimentos e o uso de máscaras de tecido, além do distanciamento físico dos familiares, foram as medidas
O uso de máscara N95, separação dos utensílios domésticos, isolamento domiciliar e mudança de domicílio foram consideradas medidas não farmacológicas no convívio familiar menos adotadas. Então, por isso que aqui eu selecionei, né, circulei aqui o valor de frequência das mais adotadas e aqui o valor do percentil das menos adotadas. Falando um pouco da higiene das mãos, que é uma medida não farmacológica de higiene, a higiene das mãos foi a medida mais praticada por 93,4% em nossa amostra. É uma medida muito eficaz, simples e de baixo custo e de grande alcance, inclusive na comunidade não científica, vamos dizer, a comunidade leiga, né? E encontramos na nossa referência bibliográfica 2 autores que dizem que a medida de higiene das mãos ela é usada em ambientes domésticos ou de saúde, né, para evitar a transmissão nosocomial, e apesar disso, ainda é muito negligenciada em todo o mundo. E o outro autor cita que a adesão ainda é baixa entre os profissionais de saúde em países em desenvolvimento. E nossa amostra resultou que grande parte dos nossos respondentes adotam a higiene das mãos. Outras medidas de higiene são limpeza do ambiente e higiene dos alimentos. Segunda e terceiras mais citadas como adotadas, né? Então, 84,7% dizem que limpam o ambiente. Então, encontramos na nossa referência 2 autores que orientam a limpeza e a desinfecção de superfícies ou ambientes realizadas de forma rotineira, principalmente nos ambientes onde convivem os profissionais de saúde. E o outro autor justifica a permanência ativa do SARS-CoV-2 por alguns dias em superfícies como plástico e metais. Então, a nossa amostra também adota, protegendo mais o seu domicílio, adota as medidas, protegendo o seu domicílio. Como medida não farmacológica comportamental, temos o uso de máscaras de tecido, que 54,6% da nossa amostra adota no convívio familiar. Recomenda-se, então, o uso de máscara de tecido no ambiente doméstico, né, exceto quando as pessoas que estão convivendo estão sintomáticas, que devem utilizar, então, a máscara cirúrgica, né? Não se deve usar a máscara N95 no domicílio, ela é destinada, ou a PFF2, elas são destinadas para o ambiente onde se geram aerosol, né, geralmente hospitalares, né? Usar máscara no ambiente hospitalar e na vigência de se limitar a distanciamento social é a orientação vigente, né, que a gente deve utilizar sim. Também observamos no nosso estudo uma menor adesão ao uso de máscara de tecidos pelos homens no seu domicílio. E encontramos o estudo de Pereira Ávila, que traz uma evidência que diz menor adesão do uso de máscara por indivíduos entre 18 e 24 anos em todos os ambientes. Como medida não farmacológica de comportamento, também trago para vocês informações sobre o distanciamento físico, né? As diferentes formas da adoção do distanciamento físico. Então, o distanciamento físico dos familiares foi adotado pela maioria da nossa amostra, com 52%, e o isolamento domiciliar ou a mudança de domicílio foram medidas não adotadas com tanta intensidade, porém adotadas, né? Com 14,4% da população da amostra e 9,2%. E buscando informações sobre isso na literatura, encontramos que existe uma recomendação de que o isolamento social não se aplica completamente a profissionais de saúde, tá? E outro autor diz que 57% dos profissionais de saúde americanos adotaram precauções com relação ao distanciamento físico. Então, nossa amostra se aproxima muito desse segundo estudo. 95,2% dos profissionais da atenção primária à saúde referiu adesão às principais medidas não farmacológicas, né? E esse valor, ele é maior do que o estudo que Birihani cita, que mostra que na Etiópia, apenas 68,3% mostrou
prática preventiva geral nos profissionais, né? São quase que 5% da nossa amostra referiu não adotar as medidas não farmacológicas no domicílio. E aí consideramos isso preocupante. E ao buscar informações na literatura, encontramos o estudo de Chá, que mostra que existe um risco estimado 3 vezes maior de Covid-19 entre os membros da família de trabalhadores da linha de frente. Então, fica aí essa informação para a gente ficar atento. Então, vamos falar um pouquinho aqui desses resultados. Então, na tabela 2, observamos a associação entre as principais medidas não farmacológicas autorreferidas pelos profissionais. Então, aqui nessa tabela, eu trago para vocês a tabela com a higiene das mãos e com a limpeza do ambiente. Então, observa-se, certo? A relação dessas variáveis, né, medidas adotadas, com as variáveis sociodemográficas e de moradia ou de diagnóstico de Covid-19. Então, a associação entre essas medidas mostra o seguinte, que a higiene das mãos, né, obteve uma associação estatisticamente significante com o estado civil. Cadê meu mouse? Aqui, com o estado civil. Certo? E a limpeza do ambiente mostra, observa-se, uma associação estatisticamente significante com o sexo e com o estado civil ou conjugal. Certo? Então, avaliando, fazendo uma análise de frequência, observamos que o sexo feminino adotou mais a higiene das mãos e a limpeza do ambiente. E o estado conjugal, os profissionais que são casados ou de união estável, referem usar mais a higiene das mãos e a limpeza do ambiente, como medidas de proteção. Na tabela 3, também observamos a associação entre as variáveis, e aqui trago para vocês a higiene dos alimentos e o uso de máscara de tecido, certo? Também a associação dessas duas variáveis com as variáveis sociodemográficas e de moradia e de diagnóstico de Covid. Então, observa-se, né, que higiene dos alimentos, observa-se que a higiene dos alimentos tem uma associação estatisticamente significante com sexo, estado conjugal e categoria profissional, certo? E a máscara de tecido no ambiente domiciliar obteve um resultado significativamente estatístico, né, com o sexo, certo? Avaliando as questões de frequência, observamos que o sexo feminino adotou mais a higiene dos alimentos e o uso de máscara de tecido no ambiente domiciliar, né? Os que são casados, profissionais casados ou que têm união estável, também adotaram mais frequentemente a higiene dos alimentos e o uso de máscara de tecido, né? E os profissionais de enfermagem adotaram mais a prática de higiene dos alimentos no convívio domiciliar. Então, aqui eu fiz uma associação, 10 minutos, né, entre essas variáveis. Oi? 10 minutos do tempo. Certo. Então, aqui eu fiz uma associação entre as variáveis de o sexo masculino tem menos chance, né, de adotar o uso de máscaras no convívio domiciliar, de adotar as higienes no ambiente e de adotar a higiene dos alimentos. Os profissionais que têm um estado civil solteiro ou divorciado, eles têm uma associação em menor quantidade de adotar a limpeza do ambiente, a higiene dos alimentos e a lavagem das mãos no ambiente domiciliar. A tabela 4 traz para a gente as razões de chance dos eventos acontecerem. Então, o que é que a gente identificou quando avaliou, pela regressão logística, os resultados? Então, evidenciou-se que a medida limpeza do ambiente, a medida higiene dos alimentos e a medida uso de máscara de tecido foram as medidas que tiveram associação estatisticamente significante com as variáveis de sexo masculino e o profissional ser solteiro ou divorciado. Então, essa relação aconteceu
A limpeza do ambiente se associou, né, com o sexo masculino, a higiene dos alimentos com o sexo masculino e o uso de máscara de tecidos com o sexo masculino. E os solteiros e divorciados tiveram associação com a higiene de alimentos, uma associação negativa, né, para menos. Então, aqui a gente falou do Old Slater, né? Então, aqui os resultados da associação de variáveis independentes, que são as sociodemográficas, né, com as variáveis dependentes. Então, observou-se que o profissional de saúde do sexo masculino, solteiro e divorciado, ele tem menor chance de adotar a limpeza do ambiente domiciliar e a higiene dos alimentos. E o profissional masculino tem uma menor chance de aderir ao uso de máscara de tecido no domicílio. Os resultados do nosso vídeo, o nosso vídeo foi preparado para integrar o acervo da educação permanente das unidades básicas de saúde, né, principalmente as da residência, para informar e reforçar as medidas não farmacológicas de prevenção no convívio profissional e familiar dos estudantes e profissionais da estratégia de saúde da família, no caso das equipes, né? E aconteceu isso porque a gente observou que nessas unidades existe uma alta rotatividade de alunos do internato. A cada 6 semanas mudam esse grupo de alunos, né? Os médicos residentes, a cada ano mudam o profissional, né? E os profissionais da equipe também têm uma alta rotatividade. Então, na verdade, o objetivo é passar para essas pessoas, né, a importância de como se prevenir a nível de convívio domiciliar. E, com isso, acaba que a população assistida por essas unidades de saúde também vai ser contemplada, direta ou indiretamente. Então, agora eu vou falar um pouquinho das conclusões. Então, a principal delas, as principais medidas não farmacológicas de prevenção utilizadas no ambiente domiciliar pelos profissionais em 2020 foram higiene das mãos e limpeza do ambiente. Os profissionais de saúde do sexo masculino e solteiros ou divorciados apresentaram menor chance de utilizar as medidas não farmacológicas contra a Covid nos seus domicílios. Uma minoria dos profissionais adotou o isolamento de suas famílias, ou dentro do domicílio, ou por mudança domiciliar para exercer seu trabalho. E eu coloquei aqui esse asterisco de minoria, porque eu considero que, mesmo assim, foram adotadas, né? Não na mesma proporção, mas que foram adotados. E a frequência de diagnóstico de Covid-19 foi cerca de 1/3 da amostra, mas esse diagnóstico não se associou à adoção das medidas no ambiente domiciliar. E também não foi possível, através das análises, observar a relação entre a adoção de medidas não farmacológicas na amostra com a existência de crianças, idosos ou pessoas de risco nos domicílios. Então, para a prática, ficam algumas orientações, né? As medidas como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social devem ser cumpridas. Os profissionais devem, sim, tomar a decisão em adotá-las a nível de convívio familiar, né? O distanciamento social é muito importante, mas ele deve ser criterioso para os profissionais, porque a convivência, a família de um profissional de saúde pode ser a chave para manter sua saúde mental preservada e mantê-lo trabalhando com qualidade, né? A importância dos serviços ambulatoriais e da atenção primária como ordenador do cuidado no enfrentamento da pandemia, e também porque a APS é o cenário ideal para campanhas de educação em saúde. A implantação dos serviços de apoios psicossociais aos profissionais e familiares, que devem ser preparados para receberem as demandas atuais, que não são poucas, né? E o fortalecimento da educação permanente em saúde é essencial, a fim de estimular mudanças de atitudes e comportamentos entre os profissionais de saúde. Então, o vídeo tem essa principal característica de fortalecer, de ser um instrumento de fortalecimento. Aqui eu mostro para vocês, com muita alegria, as novas rotinas, né, da nossa unidade. Mudou muita coisa, mas estamos lá, continuamos firmes e fortes, né, trabalhando. E aqui sou eu, cansada, um dia muito cansada, e trago para vocês, em forma de gratidão, dizendo: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir
rir ou chorar, desistir ou lutar, ir ou ficar. Pois eu descobri, nos incertos da vida, que o mais importante é decidir. Cora Coralina traz essa frase e me representa porque eu acabei decidindo continuar o meu mestrado. Queria muito agradecer a todos. Boa tarde. Estou disponível para as perguntas. Muito bem, Poliana. Terminada a fase de apresentação, vamos passar agora à segunda fase, a de arguição. E passo, primeiramente, a palavra à professora Eliane Moreira, para que ela faça suas considerações. Professora Eliane. Obrigada, Rilva. Como o momento científico exige, né? Então, eu cumprimento aqui de modo mais formal a Poliana Cabral, por esse momento tão especial na vida dela, a Rilva e a professora Rilva, a professora Ana Cristina, orientadora e co-orientadora desse projeto, desse estudo, a professora Leonora, que eu tenho o prazer de conhecer, de participar juntamente aqui com ela da banca, agradecer ao convite, né, que me foi formulado, acatado por Rilva e por Poliana. Lamento pelo fato de ter sido assim um tempo muito curto para que eu pudesse me debruçar com mais tempo, com mais zelo, com mais cuidado no seu estudo, Poliana, para que pudesse contribuir mais. Mas, assim, eu procurei me deter nos pontos principais para poder trazer aqui algumas contribuições para o seu estudo. Parabenizar pela sua apresentação, né, de modo muito seguro, de modo muito tranquilo, né, revelando aí a sua expertise, o seu conhecimento, né, a sua apropriação em relação ao conteúdo que foi apresentado. Parabenizar pelo estudo, né, o qual aborda aqui uma temática atual extremamente relevante, né, para os profissionais de saúde, para a comunidade acadêmica, para a comunidade, para o núcleo familiar, para a sociedade. O seu estudo traz em seu contexto, né, a adoção de medidas não farmacológicas para a prevenção da Covid, com ênfase para as medidas a serem adotadas pelos profissionais de saúde que atuam na atenção primária de saúde, que estão inseridos no convívio familiar, né, com uma contínua convivência, né, com a contínua e intensa aproximação física desses familiares, e, como bem você falou, com um desafio imenso, né, de protegê-los, né, inicialmente de se proteger e de proteger esses familiares, né, e que o seu estudo traz aí uma preocupação tamanha, né, e que a gente ainda, diante da situação atual, da pandemia, de tudo que nós já sabemos sobre isso, da busca incessante de novos conhecimentos, os estudos acerca, as investigações no contexto da atenção primária em saúde ainda são escassos, porque o olhar é mais amplo para o contexto hospitalar, devido à especificidade da doença, devido à criticidade da doença. Então, as pessoas esquecem um pouco a atenção primária em saúde, né? E acham que lá não chega pacientes com Covid, né? Mas é o contrário, é o que realmente acontece, e o quão vocês que estão na atenção primária estão expostos, né? E por isso a relevância, a importância do seu estudo. Lamentavelmente, eu não tive tempo hábil para assistir o vídeo, né? Porque como eu me detive muito na parte escrita, e só hoje, já assim no finalzinho da manhã, que eu digo, ai meu Deus do céu, tem que ver o vídeo. E aí eu fui procurar, e Poliana tinha me enviado, mas ele entrou no spam, e eu não tive realmente o tempo de assistir o vídeo, mas eu me comprometo com você de assistir posteriormente e
te mandar algumas contribuições, se assim for necessárias. Em relação à parte física, né, assim, ao estudo, né, ao texto, aliás, eu tenho alguns questionamentos, algumas sugestões, mas saiba, Pauliana, que é do sentido realmente de, às vezes até de buscar alguma resposta para alguma coisa que está ali escrito, que às vezes a gente escrever algo é diferente da gente relatar, é diferente da gente expressar, né? E termina deixando assim algumas dúvidas para a leitura, compreendendo que uma dissertação, que um trabalho acadêmico, seja em qualquer nível, ele vai ser colocado num banco de pesquisas, num banco de teses, dissertações, e que serão lidos, né, por outras pessoas, e muitos deles servem de bússola, servem de diretriz, de parâmetro para novos estudos. Então, só nesse sentido, por isso a banca, né, porque o orientador, o co-orientador, às vezes tem coisas que a gente já... E eu digo a você, como orientadora, às vezes a gente fica tão viciado naquilo que estamos vendo que a gente não consegue enxergar outras nuances, outros ângulos desse estudo, né? E aí a banca, às vezes, que está em posição isenta disso, ela chega a ler e verifica algumas coisas. Então, o que eu queria falar contigo, assim, trazer para você, vamos lá. A introdução. Eu não vou mencionar resumo, porque realmente eu não li ainda, tá? Eu fui direto para a introdução, e o resumo precisa, de fato, a gente ler, de trazer alguma contribuição, porque o resumo como se diz, é o cartão postal do estudo, né? Se eu olho o cartão postal e meus olhos brilham, então eu me sinto, digamos assim, instigada a ler o trabalho por inteiro, né? Se o resumo, aquele cartão postal, não me brilha os olhos, então eu fico um pouco motivada a ler o estudo completo. Então, por isso que depois eu repasso para ti, se houver alguma necessidade de ajuste conforme o meu olhar, tá? E aí eu vou passar logo para a introdução, né? A sua introdução, ela traz uma contextualização do problema, tá? Embora eu penso que necessita de uma revisão contextual, porque alguns parágrafos eles trazem algo repetitivo. Então, é só no sentido de ajustar um pouco isso, de deixar os parágrafos mais concentrados, mais uniformes em relação ao que está sendo, a ideia que está sendo expressa, tá? E aí eu acho que você precisa rever com mais calma, fazer essa leitura. Eu aponto aqui algumas coisas, tá, em relação a isso, mas que eu acho que há necessidade de condensar melhor, tá? Aí vem aqui para as hipóteses, certo? Você traz aqui duas hipóteses, uma que é profissional de saúde da atenção primária empregariam as devidas medidas de proteção não farmacológicas necessárias para minimizar os riscos à segurança de sua família. E a segunda hipótese, que a associação entre o diagnóstico COVID-19 nos profissionais e a adesão autorrelatada às medidas de proteção contra a doença no seu ambiente familiar. E diante dessas duas hipóteses, você traz aí os seus objetivos, certo? Quando eu li, ao final, antes de falar dos objetivos, ao final da introdução, Poliana, você faz uma apresentação da sua dissertação. Eu sugiro e ressalto aqui que as minhas sugestões, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, você e as orientadoras, de acatarem ou não. São sugestões, tá? Mas que fiquem bem à vontade se vocês irão considerá-las ou não,
tranquilamente. Eu não sei se é uma padronização dos estudos do programa de pós-graduação que você está, de fazer essa apresentação da dissertação ao final da introdução, mas caso não seja, eu sugiro que você, antes de apresentar a introdução, de trazer a introdução, você fazer uma apresentação da sua dissertação. E nessa apresentação, você poderia colocar esses dados que estão aqui, né? Que você diz que a dissertação terá 5 partes, está lá no finalzinho da sua introdução. Então, eu acho que ela fica melhor situada se você colocar numa apresentação, antes da introdução, certo? Porque a introdução ela deve trazer aí o problema de pesquisa, né? Finalizar aí com questões norteadoras ou hipóteses, etc., como você já colocou. E aí a gente vem para os objetivos. E eu vejo a necessidade de rever esses objetivos em relação até ao seu produto final, em relação ao título, tá? Como você mesmo colocou lá, aqui no seu estudo, que por se tratar de um programa de pós-graduação, que é um mestrado profissional, ele exige a produção, um produto final, né? Então, eu creio que pela especificidade do programa, né, pela particularidade do programa, peculiaridade do programa, esse produto final é, digamos assim, a cereja do bolo. Tá? Ele é o ponto principal da sua dissertação. E ele não está contemplado no seu título. Tá? Então, ele não está contemplado no seu objetivo geral. No objetivo geral, você colocou como... só um minuto. Avaliar que medidas não farmacológicas de prevenção, segundo o autorrelato, foram empregadas durante a pandemia de 2020 por profissionais de saúde da atenção primária do município de Campina Grande no seu ambiente familiar, assim como os fatores associados à não adesão às medidas não farmacológicas. Quando a gente vai olhar para os objetivos específicos, estes objetivos extrapolam esse objetivo geral, ou seja, você fez muito mais do que o objetivo geral mostra. E também tem um item no finalzinho do objetivo geral, como ver os fatores associados à não adesão, eu acho que ficou meio pálido, ficou muito discreto no seu estudo, não está aparecendo, certo? Então, como você elaborou um produto, como você construiu um produto, né? E esse produto ele foi fruto desse estudo de campo que você fez, eu sugiro, eu deixo aqui uma sugestão para o objetivo geral, que seria, depois eu mando para você esse material com essa sugestão para vocês avaliarem. Então, seria produzir um vídeo ou educativo ou instrucional, como você acha melhor nomear, sobre medidas não farmacológicas de prevenção da Covid-19, direcionado aos profissionais de saúde da atenção primária no convívio familiar, a partir de autorrelato de adoção de tais medidas e fatores associados. Eu pensei num objetivo geral que ele tanto pudesse contemplar os dados que você nos traz em relação à pesquisa de campo, como também o vídeo, porque o vídeo foi resultado disto. Tá? E, como eu já disse, decorrente do programa, você tem que ter esse produto, eu penso que o objetivo geral ele pode estar relacionado a isso. E, dessa forma, o título, eu sugiro que fosse estruturado, apontando para essa tecnologia. E aí eu sugiro como título Tecnologia Educativa para subsidiar profissionais da saúde da atenção primária quanto à adesão às medidas de prevenção da Covid-19 no convívio familiar. Porque, na verdade, o produto do seu estudo é essa tecnologia que você elaborou, que vocês construíram. Tá?
E o título que está na dissertação, ele não aparenta, não mostra. Então, se uma pessoa for querer fazer um estudo sobre tecnologia educativa, ele não vai acessar o seu estudo se for usar esses descritores, tá? Se for usar, porque se ele botar tecnologia, ele não vai encontrar, entendeu? Então, é uma sugestão. Dentre os objetivos específicos, vou só passar aqui um pouquinho, dentre os objetivos específicos, eu também deixo sugestões. Só um minutinho, deixa eu botar isso aqui, exibir no modo de leitura, ele vai direto. Um minuto. Ai, Jesus, passou direto, chega, meu Deus. Peraí. Um momento, gente. Aqui, achei. Os objetivos específicos. Então, você tem o primeiro objetivo específico, é verificar a frequência de adoção das principais medidas não farmacológicas de prevenção no ambiente domiciliar pelos profissionais do estudo durante a pandemia da Covid-19 em 2020. Beleza. Relacionar as medidas de prevenção adotadas com variáveis demográficas e ocupacionais dos participantes. Quando você coloca identificar se os profissionais adotaram o isolamento intradomiciliar ou interdomiciliar de suas famílias para exercer o trabalho, eu estou com ele aqui escrito. Então, esse objetivo específico, identificar se eles adotaram o isolamento, ele já está dentro da verificação da frequência da adoção, porque dentro do instrumento e nas tabelas, como a tabela 1, a tabela 2, ele já traz esse dado. Então, quando você diz verificar a frequência de adoção, automaticamente esse terceiro objetivo específico ele já está dentro do primeiro. Então, eu sugiro retirar. Verificar se na composição familiar existem menores de 12 anos. Também já está lá no primeiro. Averiguar a frequência de diagnóstico de COVID, beleza? Avaliar a associação de diagnóstico de COVID entre os profissionais com a não adesão às medidas de prevenção contra a doença no ambiente domiciliar, que é esse que eu falei que eu acho que você precisa dar uma olhadinha para ver, ou você, digamos assim, você trazer para a dissertação isso com maior ênfase para mostrar este resultado em relação a esse objetivo, ou retirar o objetivo. Então, você vai ver. E aí, no seu objetivo específico, está lá o último, produzir vídeo. Veja que, do jeito que está montado, né, do jeito que está construído o objetivo geral e específico, a produção do vídeo ela não está contemplada no objetivo geral. Aí, por isso que eu coloco como sugestão construir o vídeo educativo, certo? Então, eu envio aqui para ti, para que você possa avaliar junto com Rilva e Caliandra, e também de acordo com a fala da professora Eleonora, vocês considerarem ou não, tá? Aí vem para a revisão de literatura. A revisão de literatura ela está bem ampla, está bem, assim, a sua dissertação está com um suporte de revisão muito bom. Precisa, Poliana, você olhar alguns parágrafos que estão sem menção à fonte. Revisão de literatura, no item, no capítulo da revisão de literatura, a gente não pode estar colocando a nossa fala, o nosso discurso, porque o título é revisão de literatura. Então, se é revisão de literatura, todo e qualquer parágrafo tem que estar referenciado uma fonte, né? A gente tem aquele cuidado de parafrasear, de evitar plágio, etc. Aquelas questões todas, tá? Então, eu deixei alguns parágrafos sinalizados que estão sem a fonte, tá? Para que você possa rever. Em relação à metodologia, né, deixa eu ver aqui a metodologia.
Eu também deixo aqui algumas sugestões, só em relação a... Só um minutinho, aqui, deixa eu chegar aqui para a metodologia. Só um minuto que a gente vai passando aqui, pronto. Então, assim, eu vejo que o seu estudo, ele teve dois tipos, assim, você fez um estudo metodológico, né, que foi a produção do vídeo, e fez um estudo transversal e descritivo, tá? Então, olhar para isso para poder ficar bem adequado a sua metodologia com o que você produziu. Daí você pode até colocar, que, como você mesmo colocou, que o estudo foi realizado em 2 etapas, onde tal etapa foi um estudo descritivo e transversal, tal etapa foi um estudo metodológico. Tá? Aqui o local do estudo. No item coleta de dados, eu fiz algumas sugestões, deixei aqui. Em relação e aí, como coordenador do comitê de ética, eu não podia deixar de perguntar. O estudo, você falou que ele foi... O centro coordenador é em Ribeirão Preto, a Escola de Enfermagem em Ribeirão Preto, onde passou lá no comitê de ética, e passou no comitê de ética do CCM. Foi isso que você colocou aqui? Pronto, professor, posso responder agora? Ou a senhora quer continuar? Pode. Não, porque foi o seguinte, né? O estudo multicêntrico, ele passou pelo CEP da USP em Ribeirão. Certo. E aí, a gente, quando fui apresentada como uma pessoa que poderia contribuir com o estudo, foi quando a gente pensou em agregar isso para ser a parte da gente, do município, contribuir para o estudo grande, né? Então, na verdade, foi apresentada uma emenda, né? E aí eu me coloco aí nas mãos de professora Ana Cristina, né? Para me ajudar em relação a isso, mas assim, ela apresentou uma emenda, mas ela disse que ainda não tinha saído. Então, se a senhora perceber no slide, eu deixei ela ainda de cor diferente, porque, mas assim, lá o CEP de Ribeirão tinha sido aceito, né? E essa orientação foi da professora Rilva, que a gente fizesse uma passagem aqui como um centro que participa da amostra, da pesquisa, mas que, né? E a espera é dessa liberação dessa emenda, mas que eu saiba, ela foi submetida. Beleza. Porque quando você for publicar... você já enviou para publicação, né? E, assim, você apresentou o parecer de Ribeirão Preto, então? Foi? Tá. Ok. Então, o artigo original, eu fiz uma leitura, mas eu não me debrucei muito sobre o artigo, até porque já foi submetido e não tem por que estar fazendo mudanças, se fossem necessárias, agora, porque ele já está submetido. Caso os editores necessitem ou eles vejam a necessidade de alguma alteração, vocês vão fazer conforme os editores apresentam. No entanto, o estudo traz resultado. É que essa era uma condição, Sim, né? Que, certo. além de preparar a dissertação, acontecesse a submissão do artigo. Isso, eu entendo. Então, assim, o que você já pode ver, algumas coisas assim da parte estrutural, por exemplo, a apresentação dos números, das frequências, frequência absoluta, frequência relativa, tem canto que tem os dois números, o absoluto e o percentual, tem cantos que tem só o percentual, tem cantos que só o absoluto, então, padronizar, certo? Essa apresentação. Os resultados são bastante interessantes, né? Trazem realmente assim, é como se nós que somos profissionais de saúde, a gente vive dentro desse contexto todo, parece que a gente está lendo algo repetitivo. A gente, não, eu acredito que isso iria acontecer, eu acredito que isso...
Mas uma coisa é a gente dizer que eu acho, e outra coisa é você mostrar a evidência, né, os resultados aí, para isso que existem as pesquisas e a importância dela é imperativa, né, é tamanho. Então, assim, os resultados são bastante significativos, bastante relevantes, né, e que, com certeza, trazem subsídios bem, digamos assim, subsídios importantes para a elaboração do vídeo, certo? As tabelas, elas estão, assim, coerentes com as discussões, tá? Mas, como eu disse, eu não me detive muito no artigo por essa questão. Em relação ao vídeo, né, que foi produzido, eu li a parte narrativa, né, o que está narrado aqui, sobre a autoapresentação, sobre o público-alvo. Tenho pequenas mudanças assim do texto, sugestões, só em termos de organização de algumas ideias, tá? Mas eu achei que está bem apropriado. Mas eu penso, eu digo assim, como sugestão, Poliana, que você olhe bem para estes resultados, tá? E procure dar bem ênfase nesse vídeo sobre estes resultados, tá? Particularmente pela questão das menores adesões, né? Como você disse, não foi significativo, não foi grande, mas houve adesão a algumas medidas farmacológicas, mas mesmo essas, e aí é aquela história, a gente tem que olhar para aquilo que está menos evidente, né? Para poder a gente ressaltar aquilo e ele também se tornar evidente, tanto quanto aqueles, como a lavagem das mãos, como as outras medidas. E por isso que eu acho que você precisa olhar para esses resultados e trazer isso realmente para o vídeo. Em relação às suas considerações finais, você traz as suas conclusões, você traz aqui respostas aos objetivos, tá? E aí, diante desses objetivos do vídeo, eu acho que você precisa também dar uma ênfase maior a esse vídeo, certo? Lá nas suas considerações finais, como um recurso tecnológico importante, né? Você já trouxe alguma coisa, mas dá mais ênfase, certo? As suas referências estão bem, lógico, né? Bem atuais. A gente trabalhar com Covid, a gente tem essa facilidade de trazer uma revisão de literatura atualíssima, e até assim, em relação à Covid, determinados assuntos, 2020 já estão desatualizados, Isso. né? Tanto que teve momentos, houveram momentos durante a execução do trabalho de professora que eu ficava assim, e aí, eu boto ou não boto? Eu coloco isso ou não coloco? Então, fica assim, horas que até as mudanças são tão rápidas que... Isso, porque a produção, ela tá assim, em uma velocidade, né, enorme. Mas aí você conseguiu trazer assim, coisas bem importantes. Então, minha querida, o que eu te pergunto é, você como preceptora, né, de estudantes de medicina, de residentes, e diante da sua vivência na atenção primária em saúde, a partir da elaboração e da divulgação desse vídeo, né, como você pretende dar seguimento a esse conhecimento, a tudo isso que você traz aqui para a gente, né, a partir do seu estudo. Primeiro, eu queria agradecer, professora Eliane, por sua participação, né? E a minha resposta, as suas contribuições foram realmente muito interessantes, né? A evidenciação, colocar em evidência o vídeo, realmente foi algo que realmente passou, assim, era algo que eu queria muito fazer, tanto que quando a senhora vê o vídeo, a senhora vai achar interessante, no mínimo, que eu tentei gravar, mas eu estava muito tensa, com muito medo de dar errado, enfim. Mas aí está a primeira versão, né? Então, tudo vai se consertando. Sim. Então, assim, a proposta inicial é o seguinte, nós temos 24 unidades de cenário de prática do programa de residência. Então, a proposta é fazer um ciclo de oficinas, certo?
Porque, na verdade, quando a gente se debruça nos resultados, aparentemente, a gente já saberia quais eram os resultados que iam dar. Que a maioria adota, ou que todos adotam, enfim. E aí, assim, ao ver que existe uma população de profissional que não adotou algumas medidas, ou que adotou as medidas, mas não aquelas consideradas como principais, né? Então, a gente vê a exposição da convivência familiar, Isso. muito intensa, né? E aí, até discutindo um pouco sobre esses resultados, um aluno disse assim, professor, então você está dizendo que eu, né, porque ele é solteiro, é profissional masculino, né, não teve Covid, ou seja, está na linha de frente, trabalhando, não teve licença, não teve nada. Aí você está dizendo que eu sou um perigo à minha própria casa? Aí eu disse sim, né? Sim. Então, na verdade, o resultado mostra que que existe uma preocupação que precisa ser trabalhada. Então, inclusive, essa questão de gênero, que é muito evidente ainda, que o gênero feminino é responsável pelo cuidado maior, por manter níveis de higiene e cuidados mesmo, né? E outra coisa, na minha casa isso foi muito difícil no começo. Então, a proposta é de a gente fazer oficinas, né? E eu pensei em a gente fazer oficinas, como eu disse à senhora, que a rotatividade dos internos é a cada 6 semanas, eu pensei em fazer assim. A cada 6 semanas eu faço o acolhimento dos internos, sou eu que faço nas minhas unidades, que são 2, mas eu pensei em fazer isso a nível de reuni-los, porque eu tenho como ter acesso a todos que vão para as unidades de residência. Então, eu pensei em fazer uma oficina para o interno, né, especificamente, e para as equipes, que sempre está mudando de profissional nas equipes, né, que compõem o programa, e principalmente o residente. Então, a ideia era, com uma certa rotatividade dos internos, a oficina dos internos seria como se fosse a parte. Essa seria a proposta. E dos médicos residentes e da equipe, a cada troca. E por que eu pensei em usar isso? Porque, assim, parece fácil a gente dizer, né? Cuidado, preste atenção, adote. Mas hoje, a nível de ambiente profissional, a gente já percebe um descuido maior, né? A gente já relaxou, né? Então, assim, a gente até às vezes estranha quando o interno ele vem para cumprir as 6 semanas dele e ele não tira de jeito nenhum a máscara dentro da unidade. Porque nós, profissionais que estamos na unidade, de vez ou outra, vamos tomar um café, vamos conversar alguma coisa, a gente tira a máscara. Então, assim, não que isso não possa. Hoje em dia a gente já está mais com informações mais novas, né? Do distanciamento, que é, teoricamente, o mais importante para essa proteção. Porém, a gente não pode dar o exemplo, né? Porque, na verdade, quando chega um usuário na unidade e vê a gente sem máscara, tomando um café, ele vai querer entrar na unidade sem máscara. E a proposta principal, professora, seria o seguinte: ao sensibilizar o profissional, e eu pensei também em ilustrar essa apresentação do vídeo com a entrega daquela tabela que eu mostrei nos meus resultados, dizendo na minha revisão, mostrando quais as medidas que a gente deve adotar, sim, no ambiente domiciliar. Tá? Para que eles também reforcem isso a nível da consulta com o usuário. Então, por isso que eu falei também que a comunidade vai acabar sendo beneficiada. Porque, assim, já está cansando essa coisa de tem que usar máscara, tem que ter distanciamento social. Beleza, está cansando. Mas a pandemia não está cansada, não. Né? Então, assim, o risco ainda é muito grande. Então, como eu sou uma das preceptoras, eu tenho liberdade com a coordenação, né, a nossa supervisão, no caso, do programa de residência, e também tenho acesso à Secretaria de Saúde, essas coisas. Mas eu pensei, a princípio, em fazer nas 24 unidades. Então, seria um giro agora, vamos dizer, porque eu estou com os R1 que entraram em março, e eles estão, a gente tem um momento teórico que é presencial, então eu pensei em fazer com todos eles agora, né? Vou me organizar, quando o vídeo estiver mais elaborado, melhor.
e depois eu vou ficar fazendo com os internos, mas de forma separada, sabe? Para que os internos eu possa fazer com mais rotatividade, porque eles mudam da federal a cada 10 semanas e da Facisa a cada 6 semanas. Ótimo, beleza. Então, mais uma vez, parabéns, viu? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, a você e sua família. Aí e muito sucesso aí na Muito divulgação obrigada. do seu trabalho e que realmente ele traga muitos outros frutos benéficos para a nossa população, né, e para nós, profissionais de saúde. Tá? E mais uma vez, obrigada, Rilva, obrigada, Ana Cristina, e parabéns, Poliana. Obrigada a você. Obrigada, professora, obrigada. Professora Eliane, eu preciso agradecer especialmente por você ter gentilmente aceito o nosso convite, né? A professora Ana Cristina havia entrado em contato, né, com você inicialmente, porque houve um problema, né, com a examinadora da banca formada originalmente, e assim, foi de última hora, então eu sei que foi muito corrido para você ler, e você que gosta de ler atentamente, com todo cuidado, mesmo com pouco tempo, professora, foi muito importante as contribuições que você nos trouxe, né? Obrigada. Então foram valiosas. Muito obrigada. Eu não poderia deixar, minha filha, de aceitar. Primeiro por digamos assim, o apreço que eu tenho à Ana Cristina, que é minha amiga, minha comadre, minha colega de trabalho, a você, que eu conheço já de longas datas, né? Então, assim, e ainda considerando a situação da nossa colega, que está passando por um momento difícil, né? Eu jamais, assim, só se eu tivesse doente, ou não estivesse num momento, numa condição tecnológica para fazer isso. Okay. Mas, assim, eu acho que esse é nosso compromisso, né? A gente aqui, como profissional de saúde, principalmente, a gente tem que ter esse compromisso com o outro, né? Sim, então, mas eu tenho que agradecer de forma especial, né, em meu nome e o nome de Poliana, e a professora Ana Cristina já deve ter agradecido a você, né, por ter um contato mais próximo. Muito obrigada mesmo. Agora, eu vou passar a palavra à professora Eleonora, que é a examinadora interna do nosso Prof. Saúde. Por favor, Eleonora. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Eu tive um contratempo na hora de entrar, eu entrei e atrasou um pouquinho, mas tecnologia é assim mesmo, né, gente? Então, a gente tem de... eu quero agradecer especialmente a professora Rilva e a Poliana, né, pelo convite à banca, e, assim, eu acompanhei a história dessa dissertação desde o comecinho, né? Como examinadora interna, eu fui professora e sou professora do mestrado, então a Poliana foi aluna minha nas disciplinas, né? E a gente conversou muito, né, sobre essa questão do mestrado, e é uma turma que pegou, né, quando a pandemia no meio da execução dos trabalhos, né? Então, eu lembro quando a gente começou com os encontros, né, presenciais, e era uma coisa muito bacana, né, o entusiasmo da turma, né, e o entusiasmo especial de Poliana, porque ela é fã de carteirinha do que ela faz, né, então a medicina da família e comunidade tá no sangue de Poliana, né, então, além de tudo, a situação da pandemia veio para quem estava na linha de frente. Então, assim, a gente sabe o quanto ela vivenciou, né, a questão da Covid no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que esses períodos que ela teve debruçada na pesquisa deve ter mexido muito, né, com a vida dela, né? Eu trabalho com a supervisão do programa Mais Médico, né? E eu sei o quanto foi, não, mas o quanto tem sido difícil, né? Para quem trabalha com atenção primária, para quem faz a preceptoria, esse momento, né? Então, o trabalho dela, ele reflete muito, muito esse momento.
porque a gente tem vivido momentos de muita insegurança, né? E eu acho que essas reflexões todas, elas vão transformando a gente. Eu tenho absoluta certeza que a Poliana não é a mesma de que aquela minha querida aluna de 2 anos atrás, né? E eu acho que, com certeza, nós não somos mais as mesmas pessoas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, com o convite, fiquei muito feliz de estar lendo o produto desse trabalho, até porque eu fui da banca de qualificação, né? Assim, a Poliana tem uma facilidade muito grande de escrever, né? E principalmente ela escreve com o coração. Ela é uma grandíssima candidata a fazer trabalhos qualitativos, porque ela sempre está querendo descobrir o que está passando pela cabeça do outro. Eu tenho certeza que, quando ela recebeu os formulários preenchidos, ela queria saber por que as pessoas faziam ou não faziam aquelas medidas, com certeza, né? Então, assim, fazer esse trabalho, e trabalho quant, né? Eu sei que traz elementos importantes, mas, com certeza, ela não vai parar por aí. Por isso que eu sei com certeza que ela tem um monte de ideia na cabeça, né? Então, às vezes, a gente precisa segurar a onda para que a gente tenha prazos para cumprir, dentro da academia, principalmente, né? Mas ela conseguiu trazer isso nesse trabalho, ela conseguiu trazer muita coisa interessante, né? Então, assim, é só para a gente fazer, inclusive, essas considerações, né? Uma das coisas que eu achei muito difícil, né? E sei que ela passou por isso, foi a questão da temporalidade, né? Enquanto ela estava escrevendo um trabalho que ela fez questionários em um período de agosto a dezembro, ao mesmo tempo tinha coisas que já não cabiam mais, né? Porque a cada dia as coisas vinham aparecendo. E, ao mesmo tempo, ela tinha de se referir ao trabalho para aquele momento e como construir algo que ficasse não só para aquele momento, mas que ainda se vive isso aí, né? Então, uma das coisas, Poliana, que eu queria trazer para você é que a professora Helena, inclusive, já falou, foi com relação à questão da temporalidade. E no teu resumo, né? No teu resumo, quando você fala, deixa eu só ver se eu localizo direitinho, falar um pouquinho do teu resumo, que é a dificuldade de pôr, né, na própria redação do resumo, durante a pandemia, né, da doença, você introduz assim, né, pelo novo coronavírus, 2019, os profissionais de saúde lidam com uma infecção que ainda não conhecem inteiramente, né? Então, assim, é muito difícil você dizer, e era aquela situação, você fez questionários que foram durante a pandemia, mas a pandemia ainda existe, né? Então, você conseguir estar trazendo este verbo, né? Você não vai conseguir dizer assim, durante a pandemia do Covid, lidaram, né? Na verdade, não era isso, porque eles ainda estão, né? Ainda é real. E ainda é real. Então, assim, essa dificuldade de como você trazer esses verbos para um resumo, né? De um trabalho que foi, mas que ainda é bem difícil mesmo. E aí, quando você fala assim, acredita-se que muitos lares testemunharam mudanças significativas, né? Mas, assim, na verdade, elas vêm ainda testemunhando, a família desses médicos ainda. E isso você falou no teu fechamento, quando você estava dando respostas para a Eliane, porque é muito difícil mesmo, né? Como é que eu estou trazendo um trabalho, né, que foi, mas não foi, porque ele ainda está sendo, né? E essa transformação, você tem conseguido colocar isso, né, ao longo do teu trabalho, tá? E aí, você dá essa olhada, porque no texto mesmo, em alguns momentos, dá esse deslize do passado, do presente, que, na verdade, não é, né? E aí, eu concordo, realmente, eu tinha assinalado também, com relação à apresentação. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso com você na sua qualificação, né? Porque você realmente resume o que vai acontecer, né? E aí, assim, aqui a gente está na página, acho que é 22, né? Que você coloca, a dissertação terá 5 partes. Eu acho bacana, já que você apresentou um documento desse, né? Que você realmente trouxesse uma apresentação. Eu acho que a sugestão da professora Eliane é bem pertinente, porque, assim, você vem na introdução, você vai explicando o que é, mas, assim, este momento aqui é um momento que você apresenta o que vai vir, né?
Então, ele vem, você descreve isso na sua introdução. De repente, você poderia fazer exatamente uma apresentação do seu trabalho. Esse modelo de dissertação é um modelo muito difícil, né? Porque você traz um macro, né? Que é a dissertação em si, e você traz dentro dessa dissertação produtos, né? Então, uma hora você está falando, né, de tudo que você vai apresentar, e outra hora que você vai conduzindo o seu produto. E isso aparece também quando a gente chega nos seus objetivos, né? Porque quando a gente chega nos seus objetivos, a gente vê exatamente essa, que é uma dificuldade, né? Pelo modelo mesmo, modelo de trabalho, né? Então, quando você fala dos seus objetivos gerais, e aí dá aquela focada na tua pesquisa inicial, mas, na verdade, a questão do vídeo ela é um peso muito grande, é um objetivo do seu trabalho. Essa produção, ele é um produto, né? E esse produto, ele veio a partir de uma cascata de eventos, né? Que foi, você dá uma conotação científica, você observou, você fez um trabalho descritivo, você fez um corte, você pesquisou ali o que estava acontecendo, né? E, a partir daí, você planeja, né, de certa forma, algo que eu possa fazer uma intervenção no que você achou da sua realidade, né? Então, existe um crescente nisso aí. Então, você chega, olha, né? Você tem o olhar profissional inicial, né, de uma pessoa que está dentro do serviço. Em outro momento, você faria até uma pesquisação, né? A partir desse seu olhar, você diz, eu tenho hipóteses, né? Eu vou ver se o que eu estou pensando é verdadeiro, né? Então, você testa. Então, você tem os resultados da sua hipótese, e a partir daí, o que eu faço? Como é que eu posso fazer uma intervenção nessa minha realidade, com base científica, para que eu dê um retorno que, em um médio ou longo prazo, eu possa verificar novamente se aquilo fez efeito ou não. Né? Então, você fez uma roda científica quase que completa. Faltaria agora, talvez, avaliar, depois disso tudo, se o que você pensou, aquela metodologia que você propôs, seria a de melhor efeito. Né? Então, isso realmente precisa aparecer no seu objetivo, né? Que é um objetivo geral, que ele é macro, mas existe essa necessidade, essa intencionalidade de produzir algo em cima de um estudo que você fez, certo? E aí também, quando você realmente descreve seus objetivos específicos, você coloca alguns objetivos, como, por exemplo, a questão do isolamento, como um objetivo específico, mas ele é dos itens de medidas não farmacológicas, então você realmente não precisa trazê-lo como um específico, certo? E aí, assim, você realmente chega no seu critério, você descreve muito bem, inclusive, a metodologia, como foi feita, você descreve como é que foi chegando a esse número e mostra o cálculo também. Eu acho que isso está bem pertinente, bem bacana. Né? E como o estudo, né? E como o modelo ele vai pedir para você, ele vai trazer também os passos que você vai dar, né, na metodologia, e você fala no item 5.2, né? A elaboração do vídeo instrucional para médicos residentes e graduandos. Tá? Em alguns momentos, eles aparecem também a equipe, os profissionais da equipe. Então, no objetivo ele aparece, aqui ele não aparece, tá certo? Então, quando você faz uma proposta dessa, né, e você também justifica que existe uma rotatividade, tanto do residente como do interno, né, e aqui você fala graduandos da saúde, então, graduandos especificamente do último ano, ou dos 2 últimos anos, que seria o interno, ou para qualquer nível de graduação, né? Eu vou chegar até por que eu estou perguntando isso, vou dizer isso para você, né? Por que isso é tão importante e essa questão do vídeo, né? Eu vou falar só um pouquinho do teu trabalho, né? Você chega nessa mesma parte, né, da metodologia, página 61, você fala assim, ainda que esse produto se destine a fins educativos, classifica-se como vídeo instrucional que sugere a finalidade de treinamento, geralmente sem diálogo ou interação direta com o público-alvo. Tá? Então, guarde isso aí, que depois eu vou voltar para ele, certo? Vou fazer alguns questionamentos com relação ao teu vídeo, certo? E aí a gente chega no teu artigo original, né, que ele tem toda essa história de ser multicêntrico,
que é uma coisa interessante, a gente até vê isso aí, né? E assim, você fez essa pesquisa entre agosto e dezembro de 2020, e com certeza, se você passar hoje, vai ter diferença. E aquilo que você falou, que é uma coisa bem preocupante, né? Por que, que ela é bem preocupante? A gente tem hoje milhões de influências de tudo quanto é forma, né? A gente tem toda uma história negacionista, a gente tem histórias muito pesadas com relação à Covid, né? E isso a gente não pode deixar de pensar, porque hoje a gente tem outra realidade, que é a realidade que os profissionais de saúde, inclusive os alunos, foram vacinados, né? E com isso a gente tem notado drasticamente a diminuição do uso de medidas não farmacológicas, né? Então a gente não precisa estar fazendo muita pesquisa, que a gente vê o povo na rua andando sem máscara, as pessoas se comunicando e, né, se pegando e, né? E assim, isso é verdadeiro, né? Mas a gente não tem uma realidade epidemiológica para a gente dizer, a gente está tranquilo para fazer isso. E aí, como é que a gente, isso que você falou, eu vou tomar um café dentro da unidade, o usuário vai me ver tomando um café, né? Mas como é que a gente convive em uma forma harmônica e equilibrada com tudo isso? Porque, assim, a gente está batendo de frente com coisas muito pessoais, né? Que são hábitos, desde hábitos de higiene, né? Até a minha relação com o próximo. Se eu me responsabilizo com cuidar do outro, eu tenho um determinado comportamento. Se eu não me responsabilizo, e aí aquela história que aparece no seu trabalho. Homens solteiros, né, de uma forma geral, eles não têm o mesmo comportamento de que as profissionais do sexo feminino. Isso a gente vê também nos usuários. Usuários masculinos, eles também não têm este autocuidado, né? Eles não frequentam tanto a unidade de saúde. Então, é um perfil que a gente realmente precisa estar atento para esse trabalho, né? E aí, como é que eu chego junto e mudo um hábito, né? Uma forma de me relacionar com o outro, já que é uma coisa tão pessoal, sem ser invasiva, mas sendo técnica para isso, né? Então, realmente, é um enfrentamento que a gente tem e a gente não pode deixar de pensar. Nos Estados Unidos, não sei se você tem acompanhado o jornal, né? Mas, assim, ontem acabou o prazo de todos os profissionais de saúde serem vacinados. Nova York está com um problema muito sério. Os profissionais não foram se vacinar, né? Então, como é que um prefeito ou qualquer gestor maior pode exigir da comunidade e oferta para a comunidade profissionais de saúde que não foram vacinados? E aí eles estão numa situação que estão demitindo as pessoas e vão precisar fazer isso. Então, tá uma briga agora de sindicato ou coisa parecida, porque fala assim, eu tenho o direito de não me vacinar, mas, ao mesmo tempo, a instituição de saúde tem o direito de não querer um profissional que não é vacinado, né? E, assim, a gente entra na discussão que é passaporte de vacina, né? Então, municípios brasileiros vão adotar, empresas vão adotar, o governo federal não, faz um discurso na ONU que não é para ter. Então, você imagina isso em nível local, como fica complicado, né? A gente está fazendo essa orientação. A entrada do usuário na unidade é condicionada ao uso de máscara, certo? Sim. Mas, quando se olha, às vezes ele já entrou, por mais que você tenha uma pessoa que fique meio que vigiando isso. Então, eu digo isso porque é a nível mínimo, né? Muito próximo da gente. Então, realmente, é de uma visibilidade essa questão do hábito pessoal. E é esse o problema, né? É bem difícil mesmo. Porque, assim, muitas vezes você faz e você pergunta e o discurso ele é completo. Eu sei, eu devo, eu faço, mas, assim, na sua prática diária, eu não faço, né? E acaba não fazendo. E aí, como é que a gente faz essa intervenção e como é que a gente faz isso aí, né? E aí eu chego no teu vídeo, Poliana, porque, assim, com a própria pandemia, a gente precisou se reinventar em termos educacionais, né?
A gente que está fora da sala de aula, a gente começou a trabalhar muito mais essa questão do recurso. Hoje, aqui, a gente está aqui exatamente fazendo isso, né? A gente está no remoto e conseguindo fazer várias coisas, né? E aí, quando eu falei assim para você lá, aquele teu texto, né, que é da questão do vídeo, né? Eu falei assim, ó, segura isso aí que é importante, porque esses conceitos, aquele lá, aquela tua referência, ela é de 2008, né? E existem algumas referências que a gente tem trabalhado muito, que é a questão a diferença entre educação à distância, né, e recursos tecnológicos para educação em saúde. E aí a gente tem algumas coisas bem importantes que eu queria só trazer para você, é que é o formato do seu vídeo. Ele tem 26 minutos, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, e aí você vai fazer essa proposta, você fala assim, não, eu vou fazer, eu sou a preceptora que eu recebo, e aí eu vou sentar e vou mostrar, e aí você tem esse recurso, mas se você enviar ele em qualquer outro recurso, por exemplo, rede social, né? A gente tem trabalhado muito o Instagram, a gente transformou projetos de extensão que eram presenciais em Instagram, né? Então, o que acontece? Eu tenho vídeos de Instagram que são de 13 minutos, no máximo, mais do que isso eu não consigo, né, tá fazendo a postagem. E eu alcanço muito mais pessoas, né? Então, se você pode, sem dúvida nenhuma, esse teu projeto é muito bacana, mas ele te engessa na possibilidade de você estar presente nisso aí. Existem estudos, né, conduzidos que você consegue pegar a atenção da pessoa em 6 minutos. Então, a média de vídeos ela é entre 6 e 12. Então, assim, o ideal de vídeo são 8 minutos. Porque depois disso as pessoas param de ver, tá? Então, o que acontece? Como é que eu mando? E, assim, isso vale para você para sempre, Poliana, porque, assim, no dia que você for entrevistada pela Globo, você vai ter que dar seu recado em 30 segundos. Olha, foi muito interessante o meu mestrado, porque me fez aprender a fazer um vídeo em 30 segundos. Pronto, obrigada, boa noite. Porque, infelizmente, isso é, assim, é meio neurotizante, tá? Até se você prestar atenção, os recursos de áudio do WhatsApp, eles foram transformados em você acelerar. Não sei se você consegue associar isso aí. É doido? É. A gente está vivendo numa era em que as pessoas não têm paciência, as pessoas não leem. Não sei se você já viu no Facebook, as pessoas começam a brincar e fazer um texto desse tamanho, e até o final você fala assim para os meus amigos dizerem ok, ou tudo bem, legal, para ver se meus amigos lerão até o fim, tá? Agora, isso você imagina, e aí eu volto à pergunta, para quem você faz esse vídeo? Se você faz um vídeo de 26 minutos para os graduandos, eles não vão assistir. Eu tenho 3 filhos, um de 21, outro de 23, outro de 25. Se eu mandar um áudio um pouquinho mais complexo, mandar um vídeo um pouquinho maior, e a gente tem um grupo na família, eu pergunto, quem viu? Eu comecei a ver, mas assim, no meio do caminho. E assim, eu falo isso porque a gente tem vivenciado direto isso, né? Eu tenho trabalhado com o Moodle, que a gente tinha o Moodle do mestrado, e eu estou há 3 semestres trabalhando com o Moodle do Classes, né? Que também é o nosso Moodle da universidade. Então, assim, a maioria dos programas gratuitos de vídeo, né, tipo o Scream ou o Magic, por exemplo, ele te dá 15 minutos de vídeo. Mais do que isso você não tem. Tá? Então, assim, quando eu vou produzir um vídeo, principalmente nas plataformas gratuitas, quase sempre eles são de 15 minutos. E, assim, no Instagram a gente trabalha com a média de 12 minutos, né? 12, 13 minutos. Então, pode falar. Eu vou só, não é questão de me defender, né? Mas é questão só de justificar. Inclusive, quando eu mesma vi o vídeo pronto, eu fiquei horrorizada. Eu disse, meu Deus, ninguém vai ver. Então, é tanto que eu até compartilhei isso com a professora. Professora, ficou enorme. E não sei o que. Ela disse, pronto, mas deixem, porque aí a gente vai mostrar o primeiro produto. E quando eu falei com o rapaz, o Rodrigo, que é o videomaker, né? Aí foi muito engraçado, que ele disse, você tem certeza que você vai querer gravar tudo isso? Porque eu, intencionalmente, eu queria falar. Eu queria ser a narradora do vídeo. Aí eu disse, eu tinha pensado. Aí ele, não, você não tem condições. É muito grande o seu texto. Então, como a gente teve
um período meio conturbado para conseguir essa pessoa, e ele teve alguns problemas, enfim, foram muitas etapas até chegar a esse momento. Então, realmente, professora, eu também sinto essa dificuldade de adesão a querer assistir esse vídeo, né? Então, realmente, ela vai ser reformulada, com certeza, né? E agradeço muito as orientações. Porque, na verdade, você pode transformar esse produto para rede social. Então, assim, você pode fazer esses encontros, só que aí o que acontece? Fica condicionado a você ter a disponibilidade de fazer o encontro, né? E aí, assim, com certeza, vamos supor, no encontro, você pode projetar, você pode parar, você pode chamar e discutir, olha, isso aqui, o que vocês acham disso? Então, é outro nível de interação, né? Mas se você quiser utilizar para enviar, então, assim, tem um grupo de WhatsApp, você fala, ó, gente, eu estou mandando um vídeo para vocês, depois vocês me dão um retorno, é um negócio que a gente está elaborando. Esses 26 minutos, eles são inviáveis, até que ele fica muito pesado, né? Você viu que para você estar mandando para a gente, você teve que utilizar. Exatamente, né? Isso. Então, pensa nisso, e assim, está muito bem elaborado, você está toda produzida para o vídeo. Mas, assim, isso eu acho muito legal você fazer uma apresentação, inclusive de você. Eu acho que vale você ter sua imagem, tá? Eu acho que não tem de cortar se você for fazer, e deve fazer edição, mas não cortar a sua imagem toda, porque vale a pena as pessoas se identificarem, é você que está falando, né? É você que faz parte, inclusive, como preceptora, então não é uma coisa que eu busquei na internet e estou fazendo os alunos assistirem a turma. Você fez, você trabalhou o conteúdo, você se expôs a isso, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. Mas, assim, a gente tem um monte de recurso de edição, né? Que ele é o videomaker, ele sabe fazer isso mesmo, que eu queria muito, até eu recebi uma orientação sobre uma plataforma, mas não consegui mexer a tempo diante da preocupação com a dissertação, enfim. Mas eu aceito todas as sugestões. Pronto. Então, agora você não tem mais a sua preocupação com a sua dissertação. A gente está aqui concluindo a banca. E aí, mais uma vez, te parabenizar a Rilva, a Nayana Cristina, que eu não cheguei a conhecê-la, mas, assim, para que você realmente saiba que a gente consegue, através do seu produto, do seu trabalho, a gente vê que você realmente se entregou a isso. É uma paixão sua, a atenção primária que está tão sofrida, que foi assim, o carro-chefe da pandemia, enquanto todo mundo estava fechado, quem estava na linha de frente da atenção primária recebeu tudo. Aquela história de dizer assim, eu tenho o privilégio de estar no hospital e dizer, ali você vai, você entra, ali é Covid, quando é unidade de saúde, não é, a gente ficou de porta aberta, né? Com todas as dúvidas, todos os sofrimentos, com todas as angústias, com todo mundo. E, assim, agora, para retomar, o modelo está cada vez mais difícil, as gestões não estão apoiando em nada, estão querendo só que seja porta aberta, a atividade programática está morrendo. Porta aberta, qualquer salário paga, e assim vai. Eu, como pediatra, estou vendo a puericultura se acabar, porque ninguém faz nada, a cobertura vacinal das crianças foi entregue ao Beleléu, não existe mais nada. Daqui a pouco a gente está vendo o menino com sarampo, a gente está vendo já de novo menino com desnutrição, menino marasmático. Então, assim, é muito triste, mas assim, saiba que você tem aqui uma apoiadora, né? E assim, eu sei que a gente ainda, eu sou fã de carteirinha do SUS e vou brigar até a minha última gota, que eu sei que você também é, para que a gente consiga realmente ter uma qualidade de saúde e serviço muito boa, porque a gente tem ótimos profissionais que muitas vezes ficam escondidos, né? Dentro de uma gestão que desvaloriza, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Parabéns mais uma vez, Poliana, parabéns, Rilva, o trabalho está muito jóia. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada também, professora. Então, eu farei minhas considerações finais após a deliberação, tá bem? Poliana e todos que estão na sala, mas, assim, nós faremos... para a deliberação, eu sugiro que nós, da banca, a gente não precisa se retirar dessa sala principal, mas a gente fecha o microfone e a câmera e vai para uma outra sala para fazer essa parte da deliberação, enquanto que os demais presentes podem permanecer na sala. Então, eu sugiro isso, eu já mandei um link para a professora Eliane e por e-mail para a professora Eleonora. Então, a gente entra nesse link e daqui a uns 5 minutos nós voltamos, tá bem?
Eu vou suspender aqui a gravação. Tá? Eu realmente eu não sei como suspender. Eu não sei se pode suspender ou se só é interromper. Eu nem tinha pensado nisso. Deixa eu ver aqui. Não, é interromper a gravação. Interromper a gravação. É interromper a gravação. É interromper. Aí termina e depois continua. Isso. Ok. Pronto, interromper a gravação.